E aí, pessoal, tudo bem? Continuando então as nossas aulas da programação orientada a objeto com Java, a gente vai ver agora então a ferramenta que a gente vai utilizar para programar em Java. Então a ferramenta será a NetBeans, e aí a gente vai ver aqui o passo a passo para que vocês consigam então baixar e instalar na máquina de vocês. A gente vai acessar o Google então, e aí a gente vai digitar NetBeans com JDK. Beans com JDK. Pessoal, quem tiver preferência em usar o Eclipse ou alguma outra ferramenta, fique à vontade. A gente só vai estar utilizando o NetBeans porque é a ferramenta que a gente normalmente utiliza. Então, NetBeans com JDK. O primeiro link que já vai aparecer já é um da Oracle, e é exatamente esse que a gente quer. Bom, ele vai mostrar então a versão então do NetBeans com a JDK. A gente vai informar que a gente aceita baixar essa versão, e aí aceita a licença dele, e aí eu, no meu caso, vou baixar aqui a versão do Windows 64. Bom, depois de baixar, a gente vai então dar 2 cliques para ele instalar esse aplicativo, e aí a gente inicia o aplicativo. Bom, a tela inicial do NetBeans é essa daqui. A gente no início pode fechar aqui em cima, na página inicial. Aqui então na tela do NetBeans, onde a gente vai trabalhar, a gente vai ter à esquerda então os arquivos e os projetos que a gente vai trabalhar, e aqui à direita a gente vai estar carregando então e configurando, editando os nossos algoritmos. Então como é que a gente faz para criar um novo projeto? A gente pode clicar nesse íconezinho aqui, novo projeto, ou a gente pode ir em arquivo, novo projeto também. Clicando aqui, ele vai abrir a tela de seleção de um novo projeto, onde o próprio NetBeans já te fornece vários tipos de arquivos que podem ser criados. Então aqui tem outras opções que a gente não vai ver nessa disciplina. Então a gente vai escolher o Java, e a primeira opção que a gente escolhe é a aplicação Java. Demos um próximo, e aí a gente vai colocar um nome para o nosso projeto, é a primeira informação que o NetBeans pede. Então eu vou colocar como nome de teste, ele indica então a localização que vai ficar esse projeto e a pasta efetivamente onde esse projeto vai estar. Isso aqui é muito importante a gente lembrar onde é que essa pasta está, porque quando a gente quando a gente resolver um exercício e tiver que mandar através do Moodle para a gente, vocês vão ter que então pegar essa pastinha, zipar ela e aí mandar para a gente. Tudo bem? Ou até às vezes você quer mandar para o seu amigo de grupo, alguma coisa, você pega essa pastinha e manda para ele que ele consegue importar por lá. Bom, uma das opções importantes que a gente tem aqui embaixo ele diz aqui, ó, criar classe principal. Se a gente não marcar essa opção, ele vai criar o projeto, porém não vai criar nenhuma classe. E aí a gente vai ter que criar por default uma classe. A gente já vai marcar aqui porque ele já vai criar. Se a gente for observar aqui, ele colocou um teste, pontinho, teste maiúsculo. Esse primeiro teste em letra minúscula, se a gente for ver, vai ser o pacote. Então eu vou mudar aqui para pacote, só para a gente ver como é que ele vai alterar lá o nome do nosso pacote onde essa classe vai estar sendo criada. Em seguida, então, tem o nome da classe, que nesse caso eu vou deixar o mesmo nome chamado teste. Vou dar um finalizar. E ele então já criou a nossa classe. Se a gente for observar aqui à esquerda, o que nós temos? Um pacote, tá vendo? O pacote é representado com essa caixinha. E observam que eu coloquei o nome de pacote, lembram? Então aqui ó, ele está com o nome pacote. Dentro dele tem uma classe chamada teste. Abrindo esse arquivo, a gente observa que tem a mesma coisa. Ó. A gente tem o package escrito pacote, que foi o que a gente criou. E aí aqui a gente tem a nossa classe, então ó, public class, como a gente tinha visto, teste. Se a gente for ver, o NetBeans criou um método aqui a mais para a gente, um método chamado main, tudo bem? Depois com calma a gente vai ver o que é esse public, static, void, tudo isso. Nesse momento para a gente o importante é o seguinte, lembra que lá no C, quando a gente mandava rodar através do code block, o compilador ia procurar a função main, e a partir da main ele começava a processar, mesmo que você tivesse várias funções,
ele sempre começava da main? É a mesma coisa aqui no Java. Então o Java, onde é que ele vai começar? Se a gente mandar rodar essa classe, mesmo que a gente tenha várias funções, ele vai começar pelo método main. Então vamos só ver um exemplo rapidamente aqui, ó. Para a gente escrever na tela, vai ser o comando agora, system.out.println. Vou abrir aspas duplas, como a gente fazia lá em C, e vou colocar testando primeira classe. Beleza? Então, ó, a gente criou uma classe, nesse momento não criamos nenhuma propriedade, até poderíamos criar como a gente fez lá no 8, no exemplo. Então, por exemplo, int, idade, né? Tinha o float, altura, e, string, nome. Beleza? Então, se a gente for observar, ó, o string não é um tipo primitivo, ele não fica azul, beleza? E ele começa com letra maiúscula. Se a gente for observar aqui dentro, isso aqui também é uma classe, observa? Ele começa com uma letra maiúscula também. Então, a gente está aqui chamando ou instanciando uma classe. Porém, essa classe aqui tem algumas particularidades que a gente vai ver mais à frente. Então, ó, se a gente mandar executar esse código, vamos só ver o que vai acontecer. Como é que a gente faz para executar, então, um programa? Basta a gente clicar aqui nesta opçãozinha, nesse playzinho, tá vendo? A gente clicando aqui do lado, ó, ele vai mostrar executar o projeto. Então, a gente manda executar, olha só, a saída, assim como a gente tinha lá o console em C, a gente vai ter o console também aqui em Java. Então, ó, se a gente for observar, ó, testando primeira classe. Ele mostrou, deu que a compilação nela foi construída corretamente, e ele então mostrou a mensagem que a gente colocou na tela. Beleza? Bem, pessoal, era isso. Aqui de NetBeans, bem rapidinho, só para vocês conseguirem instalar aí na casa de vocês. E aí no próximo vídeo a gente começa então efetivamente a programar as nossas classes, e a gente então aí vai se aprofundar como é que a gente escreve uma propriedade, porque não basta escrever como a gente escreveu ali. A gente vai ver que a gente tem outros requisitos a mais, questão de encapsulamento, que a gente já vai ver com maiores detalhes nos próximos vídeos. Beleza? Bons estudos, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Um abraço!